Irmãos, vivemos um tempo de perseguição aos cristãos, dias de falsos pregadores e propagadores de heresias, de um evangelho diluído, suavizado, tempo de profundo apego ao mundo e de uma rebelião declarada contra Deus. Quantos aqui acompanharam as mortes de cristãos perseguidos na Nigéria e em tantos outros lugares do mundo? O que dizer das ideologias que confundem a mente de muitos e transfiguram a sublime criação de Deus? Tempo de corrupção, injustiça e decadência moral. Meus amigos, vamos abrir nossa Bíblia em 2 Timóteo, versículo 3. Eu vou ler na versão NVI e assim diz a palavra do Senhor. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como nos casos daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal ao pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra. Bom, Timóteo era um jovem discípulo e colaborador fiel do apóstolo Paulo. Nessa carta ao seu jovem amigo, Paulo contextualiza o cenário dos chamados últimos dias, preparando o coração de Timóteo para tempos difíceis. No versículos 2 a 4, Paulo descreve o que os homens serão: egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor à família e muitos outros maus atributos, concluindo com uma clara recomendação ao fim do versículo 5. Afaste-se desses também. Essa carta foi escrita nos primeiros anos da igreja, mas olhe ao seu redor e analise o mundo de hoje. O quanto o cenário descrito por Paulo é semelhante ao que vivemos atualmente. O recado de Paulo também é claro e direto para nós. Sim, a descrição dada por Paulo cabe aos dias de hoje e a solução apontada por ele também. Por isso precisamos nos perguntar como devemos preparar e nos defender contra as dificuldades apontadas por Paulo. Primeiro item, a importância do discipulado. Lá no versículo 10, Paulo lembra a Timóteo que ele tem acompanhado seu ensino, conduta, propósito, fé, paciência, amor, perseverança, entre outros. Mais adiante, no versículo 14, Paulo reforça: permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem as aprendeu. É um claro apontamento para a importância de sermos acompanhados por um irmão mais maduro na fé, com quem possamos discutir nossas aflições, nossos desafios, de quem podemos receber encorajamento
termos alguém a nos exortar em amor, de quem copiar o comportamento cristão. Alguém que nos ajude a cumprir o propósito de Cristo Jesus em nossas vidas. Segundo ponto, a urgência de aprender desde cedo e sempre. Lá no versículo 15, Paulo diz a Timóteo: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo evidencia aqui a importância da dedicação ao estudo da Bíblia na construção de uma base sólida para a nossa fé. Timóteo se dedicou desde criança. E você? Quanto do seu tempo você dedica ao estudo da Bíblia? Você conhece bem a palavra que afirma seguir? A maturidade espiritual é fruto de muita dedicação. Terceiro ponto, somente a Escritura prepara plenamente o cristão. Na conclusão do capítulo 3, nos versículos 16 e 17, Paulo faz uma das mais importantes declarações sobre a Bíblia. Toda a Escritura, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aqui, Paulo nos alerta para falsas doutrinas, evangelhos suavizados e qualquer desvio da verdade. A Bíblia é suficiente, autoridade máxima, fundamento seguro para a nossa fé. Foi escrita ao longo de cerca de 1.400 anos, por diferentes mãos, mas sob inspiração única do Espírito Santo. É apenas baseados nela que estaremos plenamente preparados para toda a obra. Irmãos e irmãs, Paulo instruiu Timóteo de forma sucinta, mas muito valiosa. Ele deixou clara a importância de termos alguém biblicamente confiável que nos sirva como bom exemplo e caminhe ao nosso lado, de ter unicamente a Bíblia como fonte para direção e preparo e de dedicarmos tempo ao estudo profundo da palavra de Deus. Assim como Timóteo, somos chamados a permanecer na verdade, em meio a tempos difíceis. Que Deus nos dê perseverança, discernimento e fidelidade, até o dia em que Cristo voltar. Vamos orar. Querido e amado Deus, obrigado, Pai. Obrigado por ter nos dado entendimento pleno da Tua palavra, Senhor. Obrigado por tocar os nossos corações da forma como o Senhor tocou, Deus. Pai, pedimos, Pai, a sabedoria que vem do alto, Pai. Sabemos que a Tua palavra ela é suficiente, Pai, para guiar, Pai, as nossas vidas, né, e nos dar todo o discernimento para cuidar de cada um dos itens do nosso dia a dia. Pai, nos afaste, Pai, das más companhias, Pai. Permita, Pai, que pessoas enviadas pelo Senhor, Deus, nos ajudem, nos instruam na caminhada. Assim eu oro, Pai, para que em nome de Jesus, Pai, nossos corações saiam daqui hoje tocados de forma, Pai, que saiamos, Pai, ao fim desse culto, Pai, de forma diferente, Pai, de forma maior, biblicamente falando, do que assim como entramos, Pai. Em nome de Jesus, que eu oro, te agradeço, Pai. Amém. Amigos, a igreja permanece de cabeça baixa, né? E eu gostaria de fazer aqui um apelo àqueles que oraram pela primeira vez ou em reconciliação a Cristo Jesus, que se manifestem aqui, pois queremos orar em conjunto, queremos ajudá-los, né, tal qual Paulo instruiu a Timóteo a caminhar na palavra. Então, por favor, eu peço que enquanto a igreja estiver de cabeça baixa, aqueles que fizeram essa oração se manifestem levantando suas mãos. Bom, um abraço, obrigado.